Douglas Cardoso Dragunski, eu sou professor da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e fico muito honrado, gostaria de agradecer aí o pessoal do terceiro Congresso Digital de Nanotecnologia e Bioengenharia, a comissão organizadora, todos que fazem parte desse excelente congresso. Eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito honrado em poder contribuir aí um pouquinho com uma palestra sobre o uso de nanofibras eletrofiadas para a liberação de fármacos. Aqui está meu e-mail, dragunski@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer informação a mais que vocês gostariam, queiram saber, eu estou totalmente à disposição aí para a gente conversar, tá bom? Então pode passar um e-mail, talvez não responda rapidamente, mas logo eu respondo, pode ficar tranquilo. Bom, só para ressaltar, né, eu sou da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Ela é multicamp, tem 5 campos, e esses 5 campos eu estou em um que é de Toledo. Então tem Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. E nós somos do campus de Toledo, então nós temos 142 mil habitantes na cidade, mais ou menos, em 2021. E no campus de Toledo tem o curso de licenciatura e o curso de bacharelado, da qual eu faço parte, e também do mestrado em Química, que também estou integrando, e também do mestrado e doutorado em Engenharia Química, que eu também estou orientando. E gostaria de convidá-los a visitar aqui a UniOeste, a visitar Toledo, fica próximo das Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, 120 quilômetros. A região Oeste é uma região extremamente produtiva, principalmente no agronegócio. Nós temos aqui o maior PIB de produção, né, agropecuária do Paraná e do Brasil em alguns aspectos. Também nós temos aqui a produção de suínos, produção de tilápias, né, bastante produção de peixes. E então convido todos aqui que tiverem a oportunidade de conhecer a região oeste do Paraná, principalmente Toledo, uma cidade aconchegante, uma cidade muito bonita. Todos estão convidados. Bom, para falar um pouquinho sobre essa liberação de fármacos, né, a gente tem que comentar um pouquinho sobre a pele, né, porque essa é a liberação que a gente está utilizando, por exemplo, liberação transdérmica, ou se não, utilizando como curativo, né, e eu vou liberar o fármaco utilizando esse curativo. Então, o primeiro mecanismo de defesa, logicamente, contra a infecção por bactéria é a pele humana. Lógico que ela é um dos órgãos mais vulneráveis, porque está sujeito a uma danificação, por exemplo, um surgimento de uma ferida. E pode ser por choques mecânicos, calor, frio, causados por agentes químicos e aí vai, né? E aí essa ferida muitas vezes é muito difícil de cicatrizar, ou demora muito tempo para a cicatrização. Ou quando cicatriza, ela pode ter algumas imperfeições, como a formação de queloides. E, logicamente, com essas imperfeições, ela pode causar algum transtorno, né, digamos, social, né, que não deveria, mas pode causar algum transtorno social. E aí, logicamente, nós estamos estudando para tentar fazer com que essa ferida ela cicatrize em um tempo menor e também tenha a formação de uma pele, né, na superfície que seja mais homogênea e que não tenha deformações como a possível formação de queloides. Então, esse é o grande intuito da nossa pesquisa aqui na UniOeste. E que a gente comecei essa linha em 2015, mais ou menos 2015, 2016, e sou muito grato aí ao professor Edivane Couto Muniz, que trouxe essas ideias aqui para Toledo e a gente embarcou nessa ideia dele e estou apaixonado cada vez mais por esse processo de eletrificação, modificando bastante coisas e aí a gente está tentando evoluir cada vez mais. Bom, por que a gente pode utilizar essas nanofibras, né? Onde que a gente utiliza essas nanofibras? Para que utilizar esses sistemas, né? Principalmente ele serve como uma engenharia de tecidos ou uma scaffold, né, 3D, porque ele fornece essas nanofibras, fornece uma matriz semelhante à matriz extracelular.
E essa matriz extracelular, semelhança à matriz extracelular sistema 3D, facilita esse crescimento das células. Então, são capazes de sustentar e organizar esse crescimento, coisa que eu falei lá, para evitar, por exemplo, formações de queloide. Então, ele serve como um suporte, né, que fornece essa sustentação para o crescimento celular. Essa é uma das principais funções dessas nanofibras, e utilizando principalmente a eletrofiação para obter esse material, essas nanofibras. Então, esse scaffold nanofibroso, ele tem a finalidade, logicamente, de imitar essa parte extracelular, né? E também do tecido que deseja ser reparado por meios de macro ou microestruturas. Então, chega-se muito próximo dessa matriz, né, extracelular. E atuar também fornecendo suporte físico, na qual a morfologia da superfície pode remediar sinais químicos e direcionais, né, capazes de guiar a proliferação celular. Logicamente, para tentar diminuir, né, como a gente falou nessa matriz celular, diminuir esses queloides, como a gente acabou de comentar aqui. Né? Então, essa é a principal função dessas matrizes, esses scaffolds nanofibrosos, né? Então, aí, eles agem como uma nanoarquitetura de materiais, né, permitindo o desenvolvimento de curativos cada vez mais eficientes. Então, a função é produzir um curativo que seja mais eficiente. O que significa esse curativo mais eficiente? Significa ser um curativo chamado moderno. O que engloba nesse curativo moderno? Bom, primeiro, proporcionar um microambiente ideal para a célula, que seria essas scaffolds, né? Uma boa oxigenação, ou seja, nós temos que ter uma boa troca gasosa nesse sistema. O sistema tem que ser extremamente fácil, né, a saída, a permeação desses gases. Atuar também como na retenção de fluidos corpóreos que são liberados pelo ferimento. Então, o ferimento ele libera alguns exudatos, alguns fluidos que esse curativo pode absorver, né, na superfície, ficar retido, né, nesse curativo, que auxilia aí, logicamente, o processo de cicatrização, né, de granulação e formação daí de tecidos. E uma barreira física contra a contaminação bacteriana, ou seja, diminuir a chance de você ter um crescimento bacteriano, né, a proliferação de bactérias nesse sistema. Então, aí você pode incorporar nessas nanofibras que estão aqui mostradas alguns agentes antimicrobianos, que seja desde extratos, óleos essenciais, né, plantas medicinais, por exemplo, como também antibióticos ou fármacos consagrados já com atividade antimicrobiana para ser liberados ali naquele tecido, ali no local, né, que você tem naquele ferimento. Bom, então nós temos várias, né, técnicas existentes, né, para a produção desses scaffolds. Por exemplo, fundição por solvente, inversão de fase térmica. Então, são alguns exemplos da gente obter, por exemplo, a produção de scaffold. Mas também nós temos um processo chamado processo de eletrofiação. O que é essa eletrofiação? É uma técnica de uma metodologia, como está descrito ali, muito fácil. Ela é fácil de se manipular, tem baixo custo, né, de produção, e ela é empregada, por exemplo, na produção de fibras em escala nano e micrométricas. Então a gente consegue aí obter fibras através do quê? Alguns parâmetros que a gente pode alterar, mas principalmente através da diferença de potencial que a gente vai trabalhar, né? Então a gente tem que aplicar uma alta diferença de potencial, uma DDP, em torno de uma tensão elétrica, em torno de 15, 20, 10 e até 70 kV. Já vi artigos aí que utilizam 70 kV para fazer essa eletrofiação. Então, alguns parâmetros, eles são importantes para obter essa eletrofiação, como, por exemplo, a concentração da solução polimérica, a tensão aplicada. Logicamente, se a concentração vai estar extremamente interligado, né, ao valor da tensão, maior concentração, maior tensão superficial, maior tensão elétrica, maior DDP eu tenho que aplicar. Né, temperatura, umidade,
a temperatura para evaporar o solvente, que a gente vai comentar, a umidade que pode absorver a água na superfície da fibra e torná-la, por exemplo, porosa, e também a distância da agulha, da ponta da agulha até o coletor, que eu vou mostrar para vocês, que estaria relacionada principalmente na evaporação do solvente para não coalescer essas fibras não começarem a se juntar. Então, todos esses parâmetros, todas essas alterações, só desses parâmetros que eu estou mostrando aqui agora, eles podem permitir a obtenção de fibras com alta porosidade, além de uma alta área superficial, que também é interessante, por exemplo, para filtração de todos os materiais, né? Por exemplo, vou mostrar aqui simplesmente, né, a parte bem simples de como ocorre o processo de eletrofiação. Bom, basicamente eu tenho que ter uma bomba injetora, que está aqui localizada. Eu tenho que ter uma seringa, por exemplo. Aí aqui tem que ter uma agulha metálica, em que eu vou colocar nessa agulha metálica um jacarezinho, que é o polo positivo da minha fonte de alta tensão, e o polo negativo, no caso que está sendo representado para um coletor fixo, não é rotativo, nada, é um coletor fixo. E aí, logicamente, esse coletor ele deve estar aterrado para que ocorra a dissipação dessas cargas, nesse campo elétrico que é formado nesse sistema. Então, você vai controlando o fluxo que vai saindo dessa solução polimérica pela agulha, e aí você aplica uma diferença de potencial. Quando você aplica a diferença de potencial que está à ponta da agulha, ela vai ter uma repulsão das cargas elétricas, e aí vai começar a formar o cone de Taylor e o estirar essa solução, vai começar sendo estirada, até chegar num ponto em que ela começa a ser, digamos, o efeito chicote. Aqui a gente fala que é uma zona de flambagem, né? Ele vai flambando, ele vai chicoteando e vai sendo depositado no coletor. E até chegar nesse coletor, o interessante é que o solvente evapore para que não fique solvente na superfície ali e possa acontecer a coalescência, a união dessas duas fibras. Então, aqui, o rompimento, o primeiro ponto aqui seria o rompimento da tensão superficial, né, que é a formação aqui do cone de Taylor. Então, você tem que aplicar uma tensão de tal forma que ela consiga romper essa tensão superficial. A miniaturização, né, da fibra na zona de flambagem, que significa esse processo, e a evaporação do solvente nesse caso. Certo? Então, parâmetros que vão influenciar esse sistema seriam a solução polimérica, a concentração de solução polimérica, ou um polímero fundido você pode fazer, mas o polímero fundido vai ter que ter uma tensão ainda maior, né, para você conseguir eletrificar, e geralmente com polímeros fundidos os diâmetros dos fios são maiores, né? A aplicação de uma alta tensão para conseguir romper essa tensão superficial, e, logicamente, o estiramento em direção ao coletor, né, coletor estático. E aí a gente consegue obter essas nanofibras nesse sistema. Então, alguns parâmetros que a gente pode observar em relação a esse sistema. Se a gente tem a concentração do polímero, certo? Então, a quantidade de polímero. Próximo para vocês terem uma ideia. Tem polímeros, como a quitosana, se eu fizer uma solução de 2%, fica extremamente viscoso, ou seja, com uma alta tensão superficial, e eu tenho que aplicar altas tensões aí elétricas para conseguir, altas DDPs, para conseguir eletrofiar esse sistema. Já polímero como, por exemplo, o Ecovil, PCl, policaprolactona, a gente consegue eletrofiar aí com concentrações, dependendo da massa molar, logicamente. Vou pegar o Ecovil aí, que é da BASF, que é um polímero biocompatível, né, biodegradável, ele em torno de 15% de solução massa-volume, eu consigo eletrofiar facilmente esse polímero com uma tensão em torno de 15 kV, até 12 kV, dá para tentar eletrofiar esse material, depende da composição do solvente. Então, essa alteração na viscosidade, ou seja, na concentração e tensão superficial do polímero, que a concentração provoca essa alteração, ela pode ter concentrações baixas, gerar estabilidade na formação da fibra e eu não conseguir formar
dessa fibra, ou concentrações muito elevadas, eu posso ter a formação de beads, né, como está aqui o exemplo, e vai estabilizar, tá vendo? Vai ter uma estabilidade também na formação do fio, e aí vai ocorrer a formação desses beads, né, dessas pontas aqui. E, logicamente, com uma concentração ideal e uma tensão apropriada, eu chego a obter fios, né, cada vez mais homogêneos, né, desse sistema, e homogêneos e sem bits, né? Então, além de homogêneos, os fios são muito parecidos, os diâmetros entre eles, eles não têm a prevalência, não ocorre a formação de bits. A volatilidade do solvente é um outro parâmetro que a gente tem que analisar. Então, geralmente a gente utiliza solventes mais voláteis, mas dá para eletrofiar com outros solventes? Dá, sim. A gente eletrofia PVA, por exemplo, álcool polivinílico, com água. E a gente consegue eletrofiar esse material e deixá-lo cada vez mais fino, né? Dependendo da quantidade, da concentração e do grau de hidrólise desse PVA. Então, muitos, né, facilita, né, logicamente, a remoção durante o estiramento. Se for volátil, você evapora. Então, naquele voo, né, que tem no chicotear, quando vai começando a chicotear, esse solvente vai evaporar. E aí, logicamente, muito fácil, muitos voláteis, ou pouco voláteis, também dificulta a eletrofiação. Por exemplo, se tiver muito volátil, a gente utilizou, por exemplo, para eletrofiar o Ecovil, a acetona, que é bastante volátil, e cloroformo. Mistura acetona para aumentar a constante dielétrica e cloroformo que dissolve muito bem, no caso, o Ecovil, que é a mistura do PBAT com PLA. E aí, quando a gente começou a eletrofiar, na ponta da agulha começou a formar um polímero. Né? Começou na pontinha, mesmo na pontinha da agulha aqui, ó, quando a gente pega a agulha aqui, né, nesse exemplo aqui, ela começou a ter uma incrustação. O polímero, ele evaporava, o solvente evaporava muito rápido e o polímero ficava ali na ponta da agulha. É difícil aí você conseguir controlar a formação de fios corretamente. Então a gente mudou aí a composição, logicamente, do solvente, que conseguiu um solvente em que, no caso, ele conseguia evaporar, mas não evaporava tão rápido. Mas também, se ele não evaporar no percurso que ele vai percorrer, e sobrar muito solvente na hora de você chegar no coletor, é óbvio que também vai fazer com que as fibras elas comecem a se juntar, chamadas coalescência dessas fibras. E se a gente tiver, por exemplo, muita umidade, em alguns casos como PCL, é difícil de eletrofiar, você não vai conseguir eletrofiar com uma umidade relativamente alta, 60%, 65%, é muito difícil eletrofiar. Dá, mas é muito difícil, bem mais complicado você eletrofiar. E você, devido a essa, por exemplo, evaporação do solvente ou absorção de água na superfície da fibra, você pode formar, por exemplo, fibras extremamente porosas. E essas fibras porosas, é lógico, né, que elas vão, digamos, ter uma finalidade. Então, você pode utilizar com alta umidade para obter uma fibra porosa que pode ser, por exemplo, utilizada para filtração, né, como membranas filtrantes. Então, é também extremamente interessante esse processo, certo? Então, além da concentração do solvente, nós também temos outros fatores, como a condutividade, que eu falei do solvente, né, constante dielétrica ou a condutividade do sistema. Então, a solução polimérica de natureza iônica, né, por exemplo, é necessário para que seja suficientemente condutora. E a solução polimérica, dificilmente você tem ali muitos íons, né? Já, por exemplo, quando a gente faz a quitosana em meio de ácido acético, você tem um solvente que ele é prótico, né? Então você tem esse solvente que consegue formar alguns íons na solução e aí facilita a eletrofiação, ajuda e torna os fios mais finos. Mas quando você tem solventes polares, né, que não tem características de formar íons em solução, já fica mais difícil a eletrofiação, e o polímero também não forma íons, fica mais difícil, porque você tem que fazer o quê? Você tem que tentar, né, romper, né, essa tensão mínima exigida, né, para que a gente consiga produzir essas fibras. Então, você faz isso com um acréscimo, né, da tensão superficial da solução. Então, por exemplo,
Se você tem uma alta, né, tensão superficial aqui, eu vou ter que aplicar uma diferença de potencial maior para romper essa tensão superficial. E aí o que acontece? Quando você aplica essa maior tensão, o diâmetro reduz com o aumento dessa tensão aplicada. Então, se você tem uma tensão superficial alta e eu aumento a tensão, a diferença de DDP, eu consigo obter fios mais finos. Só que nem necessariamente você pode obter esses fios, digamos, de uma forma homogênea, né? Então, esse é um dos problemas quando você tem alta tensão superficial. E aqui dá para ver, por exemplo, na gota, olha, aqui está perfeito, é uma gota, um fio se formando. Mas você pode ter, por exemplo, uma gota com vários fios, né, sendo formados de uma mesma gota. E aí esses fios podem ser formados com diferentes tamanhos. Então, esse é um tipo de cuidado que a gente tem que ter na eletrofiação. Então, você tem que avaliar com a concentração correta do polímero, a tensão, a condutividade, né, o campo elétrico aplicado nesse sistema. E uma das vantagens é que a gente pode modificar. A gente pode adicionar sais, minerais, ácidos carboxílicos, complexos de ácidos comuns para aumentar essa condutividade. Porque a gente observa que em vários estudos, quando você aumenta a condutividade dessa solução, você tende a ter diâmetros cada vez menores. Então, esse é um dos fatores que é interessante você fazer aumentando a condutividade da solução. A gente, por exemplo, utiliza mistura de vários solventes, você pode adicionar tensoativos para diminuir a tensão superficial, para você aplicar uma tensão elétrica maior. Então, dá para brincar e colocar nanopartículas de prata. E o grande problema é assim, eu peguei e estou utilizando lá o polímero puro, 15% de Ecovil, como eu falei para vocês. Tá bonitinho, obtive fios cada vez finos, homogêneo, beleza. Se eu acrescentar qualquer substância nessa solução, vai promover uma mudança do comportamento de eletrofiação desse sistema. E aí eu tenho que estudar novamente os parâmetros, logicamente partindo já de alguns conhecidos, mas eu tenho que estudar novamente esses parâmetros nesse sistema. Então, outro sistema outros fatores também que influenciam, logicamente, é o fluxo polimérico, né? Ou seja, a quantidade, aquela bomba infusora, quantidade de polímero, de solução polimérica que eu vou injetar por hora ou por minuto. Então, a gente utiliza quanto menor o fluxo, geralmente mais fino você vai obter esse fio. Então, você tem que achar também, brincar com essa mudança desses fluxos, de 1, de 0,5, 1,5 ml por hora. Então, a gente tenta aí, por exemplo, utilizar fluxos mais altos para você não ficar muito tempo eletrofiando. Mas tem polímero que a gente já eletrofiou a 0,5 ml por hora. Ou seja, para você eletrofiar 5 ml, você vai levar em torno de 10 horas. Então, é um processo cansativo para você obter aí uma membrana razoável para você fazer um estudo. Então, mas já teve alunos que já trabalharam arduamente aí, ficando 10 horas, né, eletrofiando. E assim vai. Nós estamos tentando cada vez mais diminuir o tempo, né? Então, porque esse fluxo vai alterar o diâmetro, porosidade, né? E além disso, manter constante o cone de Taylor, né? Obter esse cone de Taylor de uma forma constante e não ter essas outras variações na formação de uma gota, você consegue formar aí vários fios que também pode mudar esse diâmetro. A distância da agulha, né, até o coletor, como a gente viu, ele vai garantir a evaporação completa do solvente, né, e é uma morfologia uniforme dessas fibras. Aqui, no caso, dá para observar que essas fibras elas começaram a coalescer, ou seja, elas se juntaram. Olha a diferença, por exemplo, dessas fibras aqui para umas outras que a gente mostrou aqui, ó, essa daqui, né, nesse sistema aqui. Olha só. Então ali elas coalesceram, elas se juntaram. Então quer dizer que não teve muito tempo de evaporação do solvente. Então tem que dar uma reformulada aí na distância e até de repente mudar algum solvente para evaporar mais rápido, e assim por diante, né? Então são fatores que são extremamente interessantes. E aqui também nós temos alguns tipos de coletores. A gente viu lá o coletor
que é estático, né? Ele é parado, então ele vai recebendo os fios ali, ele é estático. Aqui eu tenho o coletor, que é chamado estático, então você vai ter a diferença de potencial, o fio vai injetar e vai receber nessa placa, todo o sistema vai estar, por exemplo, dessa forma aqui, né? É extremamente aleatório a liberação dessa. Não vai ter aquele efeito chicote, você vai ter uma fibra, uma membrana, né, com um monte de fibras, todas aleatórias. Já quando a gente pode pegar, por exemplo, um coletor rotativo, na qual você vai aumentando a rotação ali, né, para obter nesse fio, esse fio vai eletrofiando, e aí vai caindo nesse sistema que é rotativo. E esse sistema rotativo, ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar as fibras. Ele vai colocar as fibras em uma direção. Colocando essas fibras em uma determinada direção, você ajuda o crescimento de células, porque você está alinhando o processo ali, né, para crescer essas células, que é extremamente eficiente, mais eficiente. E também você muda as propriedades mecânicas, né, desse filme, tornando esse filme mais resistente mecanicamente. Geralmente, quando você faz saneamento, você torna esse filme mais resistente mecanicamente. Então, a forma de se obter o filme, utilizando diferentes coletores, você pode, com os mesmos parâmetros de eletrofiação, só utilizar coletor diferente, você pode obter propriedades diferentes na hora de obter essas membranas com nanofios. Então, também tem com duplo eletrodo, também, que você vai ter uma ordenação da superfície, que é extremamente interessante. E tem coletor com você faz uma fase inversa, né? Você eletrofia, por exemplo, aqui, com agulhas. Aqui tá vendo que você vai receber num coletor imerso numa solução, que essa solução pode ser várias coisas. Você é um não solvente, ou geralmente, né, um não solvente do polímero. E aí, quando você cai nessa solução, você pode ter a absorção de fármacos, você pode até fazer relações de intercruzamento, reações cruzadas, e aí vai a criatividade para você fazer esse filme, quando você faz aí, logicamente, o depósito nessa solução. Bom, quais são os tipos, né, de nanofibras que, né, a gente pode ter? Monoaxial, que só tem, tá vendo? Uma agulha, né? Aqui já é coaxial, olha que legal aqui. Você faz esse aqui nesse exemplo aqui, né? Coaxial você faz uma eletrofiando um polímero externo e outro polímero internamente. Então você pode fazer oca, você pode colocar outro material aqui dentro, ou até triaxial, fazendo com três, ó. Uma externa, uma mediana, né? E a outra mais interna. Então você pode aí brincar com essas fibras dessa forma, né? Aí tem também outras técnicas que eu comentei, né? Por exemplo, por fusão, você vai ter uma ordenação bem mais eficiente. Por blow spinning, que é por diferença de pressão. E também por centrifugação, em que você vai ter um sistema parecido com aquele de algodão doce, né? Então você vai eletrofiar aí, parecendo com um sistema de algodão doce. Então, esses scaffolds, né, logicamente, como a gente comentou, eles são capazes de imitar a matriz celular nativa, né, o desejo, esse é o principal desejo, atuar fornecendo suporte físico, na qual a morfologia da superfície pode remediar sinais químicos direcionais, né, como a gente comentou, e a produção, logicamente, de curativos modernos, como a gente já havia mencionado. E aqui, por exemplo, aqui é um blow spinning, em que ele vai colocar diretamente no curativo. Então, é muito legal, né? Então, esse aqui você está com curativo, você vai lá com um fármaco, com, né, uma outra substância, você vai fazer estancar ali no curativo, que vai facilitar, logicamente, a aplicação, né, desse sistema. Então, esses materiais podem ser aplicados para várias finalidades, como, por exemplo, filtro de ar-condicionado, quando a gente tinha microbiano, para fotocatálise, estamos fazendo fotocatálise, deu certo em algumas análises, né? Para medicina scaffold, nós estamos fazendo, ficou muito legal. Para distorção, nós fizemos também com filtros, e foi bastante interessante. Estamos começando a enveredar ali para o caminho da agricultura, como nós estamos aqui na região agroindustrial. Na eletroanalítica, fizemos alguns sensores também, e já também publicamos com sensores visuais absorvendo aí alguns corantes. Então, você tem uma gama aí possível de aplicação. Então, eu vou falar rapidamente aqui, né, sobre alguns trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui no grupo. Um trabalho
é a Ariane, né, que ela está fazendo agora doutorado na UEM, na qual também eu oriento ela. Ela faz terapia, usa terapia fotodinâmica na eletrificação. Então, ela produz essas nanofibras, contendo azul de metileno, eritrosina, e aí a gente faz o tratamento. Já tivemos tem uma ação antimicrobiana extremamente interessante, e aí você coloca, por exemplo, na ferida, né, e aplica uma luz vermelha. Essa luz vermelha produz oxigênio singlete. Esse oxigênio com fotossensibilizador, né, que é no caso azul de metileno, esse oxigênio singlete evita, né, a proliferação de micro-organismos na pele. Então, a Ariane já está fazendo bastante tempo essas eletrofiações na terapia fotodinâmica. Aqui nós fizemos uma parceria com o pessoal da Unipar, que é a Universidade Paranaense, que fica aqui próximo a Toledo, e também utilizou lá filmes de PVA com atividade antimicrobiana e aplicou em ratos, diminuiu o tempo de cicatrização e aumentou a perfeição dos tecidos formados na ferida. Então, nós chegamos a essa conclusão aí, a partir desse sistema. Também, nós utilizamos o PBAT, né, o polibutileno adipato coterftalato, né, e o PCL, para a produção, né, de possíveis, né, possíveis cicatrizações, né, ou dressing, né, para fazer a cicatrização, utilizando, por exemplo, aqui sulfadiazina de prata, que a Janice fez no mestrado. Nós observamos nos filmes que eles foram eficientes para tanto a E. coli quanto a Staphylococcus aureus, e aqui nós obtemos o filme. Quando nós colocamos a prata, pode observar que nós obtemos mais beads, mas mesmo assim foi eficiente na liberação dessa prata, dessa sulfadiazina de prata, dessa prata, e aí nós conseguimos uma ação antimicrobiana extremamente interessante. Também, aqui da Ariane, que ela utilizou aí o PBAT e o PCR, contando fitalocelina de zinco. Né? Esse aqui foi no TCC dela, e ela conseguiu obter a produção de oxigênio singlete numa fibra, e essa fibra pode ser colocada, por exemplo, no machucado, colocar a luz vermelha, e aí, logicamente, ajudar na cicatrização e na não proliferação de micro-organismos, como a gente observou. O outro também extremamente interessante é a utilização de plantas medicinais. Por exemplo, nós utilizamos aqui também o Ecovil, né, o polímero, e utilizamos a lágrima de Nossa Senhora, uma planta em que nós observamos a formação dos fios, né, que formou um pouquinho mais de bead, quando você adiciona o extrato de planta, mas observamos uma ação antimicrobiana desse filme, mostrando que naquela região não cresce micro-organismo, ou seja, pode utilizar aí como um curativo, ele vai ajudar na cicatrização e também ele vai não deixar crescer esse tipo de micro-organismo presente no nossa pele. A Heloísa, ela utilizou aí também própolis, né, no PBAT, observou fios, né, na escala de 1,2, na escala de micrômetros, e esses fios obtidos, eles também tiveram boa atividade antimicrobiana contendo própolis. A Lidiane, também do mestrado, fez o PBAT, o PLA, né, poliácido lático com polibutilena de pato coterftalato, e aí ela fez a liberação do silostazol para pessoas que têm problema de circulação. Então, essa é uma liberação transdérmica. O silostazol, ele tem uma certa polaridade, né, ou seja, ele é bastante apolar nesse sistema, ele é bastante apolar, e aí a gente conseguiu fazer a liberação desse material quase que 100% em 600 minutos, e obteve fibras desses materiais que ajudam, por exemplo, a liberação na pele. Né? Fizemos os sistemas aqui e observamos que aplicamos modelos cinéticos, que é um processo difusional nesse sistema. Também, com o Bruno, no mestrado em Química, ele utilizou o Ecovil e utilizou o aceclofenaco, também para fazer a liberação do fármaco aceclofenaco, de uma forma transdérmica. Vimos também que seguiu um modelo de Weibull e que ele tem um processo difusional e que em 30 minutos consegue liberar em torno de 100% do fármaco aí utilizado. Alguns trabalhos que estão ainda em andamento.
Então, esse aqui é o aluno Gabriel, né, no programa de pós-graduação em Química, já está finalizando o seu trabalho, ficou muito interessante, aqui eu estou com os dados só preliminares dele, e curativos produzidos a partir de nanofibras de PVA contendo clorafenicol, que é um agente antimicrobiano, né? Então, aqui ele obteve esse material colocando 10% de PVA, até 8% em alguns casos. Ele colocou um pouquinho de etanol para diminuir a tensão superficial e colocou 10% do fármaco. Fez esses parâmetros, né? E também colocou a reticulação, reticulou com ácido cítrico e glutaraldeído, dois reticulantes. Glutaraldeído não é muito indicado, tem alguns tipos de pode ter, se sobrar muito aí na fibra, que não reticulou, pode causar aí uma certa toxicidade. Por que que a gente utiliza a gente tem que reticular? Porque o PVA, no caso, é solúvel em água. Pode ver que é 90% de água e 10% de etanol. Então, o PVA é bastante solúvel em água. Então, se você colocar no tecido, ele vai acontecer o quê? Ele vai coalescer. As fibras não vão formar, então não vão auxiliar a formação dos tecidos, aquele scaffold 3D. Então, a gente não queria que isso acontecesse. Então, por isso que a gente estudou a reticulação. Aí ele fez toda a caracterização, com FPR, TGA, DSC, DRX, análise mecânica, né? Entumecimento, assim por diante, e também análise antimicrobiana, e está fazendo um teste de liberação. Olha só que legal. Aqui só PVA e 10% de clorofenicol, quando colocado em contato com a água depois de um tempo, olha, perde toda a característica de fibra, que é isso que a gente falou, que a gente não quer que aconteça. Com, com glutaraldeído e 10% de clorofenicol também, quando coloca em contato com a água, perde a característica fibrosa. Já com o ácido acético, ácido cítrico, que faz a reticulação, e mais 10% de clorofenicol, ele continua ainda com característica fibrosa. Ou seja, dessa forma ele consegue, por exemplo, a partir de um determinado tempo, ainda liberar o fármaco e ainda manter a característica fibrosa e o PVA é biocompatível, biodegradável, e aí consegue ajudar a formar aí tecido sobre esse ferimento aí, sobre algumas cicatrizes, né? Aí ele fez aqui o entumecimento, observou que com ácido cítrico, né, diminuiu, né, o entumecimento, ou seja, o polímero ficou um pouco mais rígido nesse sistema, mas ainda ele tem uma hidrofilicidade, como comprovada pela o ângulo de contato, e ainda ele consegue absorver, por exemplo, o exudato, né? Fez análises térmicas para comprovar que teve uma mudança um pouquinho, né, quando você faz a reticulação, houve uma mudança do comportamento térmico, e aí ele explicou que é devido às interações que você tem ali, né, interação até com fármaco, e assim por diante. E fez o processo de liberação desse fármaco. A liberação seguiu também o modelo difusional, que é um modelo proposto por Weibull, e conseguiu comprovar que acontece uma difusão desse clorofenicol para o meio. Então, acho que como o trabalho tem mais coisas aí que ele fez, hemotoxicidade e assim por diante, né? Então, a conclusão que ele fez nesse trabalho, por enquanto, né, a reticulação da substância mostrou eficiente, né, porque ela manteve ainda as características morfológicas, né, da membrana, e as membranas se mostraram eficientes no encapsulamento do fármaco e teve uma liberação de aproximadamente 90% do fármaco, sendo eficiente nessa liberação, né? E a preservação morfológica possibilita ainda que esse material possa ser então utilizado ainda como possível scaffold, né? E ainda ele, possivelmente ele vai fazer, ainda não começou a fazer isso daqui, mas mais para frente, talvez no doutorado também, ele possa fazer essa outra parte que é as nanofibras funcionalizadas com lidocaína e clorofenicol. Ou seja, lidocaína para diminuir a dor e clorofenicol para você ter o efeito antimicrobiano. E aí, nesse caso, ele utiliza o Ecovil, né, como uma casca, e o PVA como o core, né, fica core e shell, né, a casca com o Ecovil, que é a polar, e o shell, que seria o PVA. E aí ele utilizar um sistema que seria, por exemplo, biaxial coaxial, né, o PVA e Ecovil,
e também um sistema biaxial com PV-PVA. Então, ele queria fazer aqui um core shell e ainda colocar o PV-PVA, ele aumentaria, por exemplo, a adesividade desse material. Então, esse é um próximo trabalho que possivelmente a gente vai tentar fazer aí, utilizando alguns parâmetros que a gente já fez, alguns testes preliminares. Né, para fazer toda a caracterização também, como a gente comentou, né, infravermelho, DSC, TGA, raio-x, né, neve, luz de contato, análise mecânica, todos esses sistemas, esse é um trabalho futuro aí que nós temos para fazer. E também, logicamente, os testes de liberação que são feitos utilizando aí o HPLC para a gente quantificar. Também as análises microbiológicas, né, e a citotoxicidade que é feita, e os ensaios em vivo também são feitos aqui na UniOeste, em Cascavel, em parceria com outro professor. Bom, a gente espera, com esse material, obter alguns resultados, né, interessantes, principalmente para a liberação desse antibiótico e servir como escrefo uma boa adesividade desse material. Então, eu gostaria de agradecer aí o pessoal, toda a comissão organizadora, muito obrigado. Desculpa aí alguma coisa, mas muito obrigado pela confiabilidade e por ter me chamado aí para falar um pouquinho sobre essas nanofibras que eu amo tanto. Então, são o pessoal do terceiro congresso na digital, a biotecnologia, bioengenharia, a UniOeste, que logicamente ela fornece aí toda uma base, né, para a gente poder fazer pesquisa, ao programa de pós-graduação em Química, ao meu grupo de pesquisa, junto com os outros professores que nós estamos aqui, ao CNPq pelo dinheiro que está sendo financiado, pouco ainda, mas está sendo financiado, e a Fundação Araucária também, que é a fundação aqui do Estado do Paraná. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e estou à disposição aí depois para maiores, e passem e-mail e vamos conversar. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Muito obrigado.